Cara, a gratidão é uma chave que abre muitas portas. E a ingratidão é um ferrolho que as tranca todas. Então, eu acho que a humildade, a generosidade e a hombridade ali, você ter palavra, é essencial na vida daqueles que querem viver alguma coisa grande. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. Olá, eu sou a Cíntia Sávio e o nosso convidado de hoje passou de ser um dono de delivery para o maior especialista em delivery no Brasil. Bem-vindo, João Barcelos. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Denis. E é um prazer estar aqui com vocês no podcast do Cafezinho, que tava uma delícia antes de vir. E o papo eu tenho certeza que será ainda melhor. Obrigado pelo convite. Legal, João. João, a gente conhece um pouquinho você, né? O João é parceiro aí da Cíntia numa jornada aí de emagrecimento. O João perdeu 15 quilos já. Vamos começar com um papo aqui de delivery, mas vamos pensar na parte de saúde primeiro. Sim. Pode ser? pode. Vamos lá. Bom demais. Então, O João está participando do projeto A Ordem do Joel J junto comigo, né, João? É isso aí. E aí? Conta um pouco pra gente como é que tá sendo para você Está sendo maravilhoso, Cíntia. Está sendo muito bom. O Denis tem estado com a gente ali também sempre que pode, né? Para mim, eu confesso que foi o melhor e o maior desafio da minha vida e que veio assim na hora certa, na hora que eu mais precisava. Tinha chegado ali no meu peso máximo, assim. Eu confesso que me preocupou muito quando eu parei para ver, né? Porque acho que quando a gente está gordinho, a gente fica com medo da balança, né? A gente fica com medo de encarar a realidade. É igual quando a gente está sentindo uma dor e fica com medo de ir no médico, vai postergando. E quando eu parei, eu tive uma experiência assim horrível, né? Na Disney, eu até comentei, de não conseguir fechar um brinquedo que o meu filho queria muito que eu fosse com ele. E ali eu falei assim, cara, eu vou voltar e eu vou dar um jeito na minha vida. Voltei, já comecei a me reeducar, fui me reeducando. E aí, quando surgiu o convite do projeto, falei, puxa, eu vou me pesar, a partir de hoje, eu mudo minha saúde, mudo minha vida. Eu não vou mais comer quando estou feliz, comer quando estou triste, comer quando não estou fazendo nada e comer quando... A gente sempre tem uma desculpa para sair e comer. E aí, então, diante disso, desse convite do Joel, que foram uns 9 dias antes, né, da ordem começar de fato. Foi justo no aniversário do meu filho ali, na véspera do aniversário, dia 30 de março, né? Eu falei assim, bom, vou dar esse presente pro meu filho e vou cuidar da minha saúde. E ali começa a minha jornada, então de lá para cá 15 quilinhos a menos, graças a Deus. uma coisa super interessante, né, da questão de academia, da uma rotina de saúde, é a rotina do empresário também, que são várias dificuldades que você tem nessa jornada, né? Então você comentou, por exemplo, a dificuldade de subir em cima da balança, Sim. né? Pensando um pouco na sua história, né? Quais foram os momentos ali que você olha para trás e fala assim, poxa, eu deveria ter subido na balança antes? Não pensando em saúde, mas pensando na sua carreira ali, no seu negócio e que as pessoas também que trabalham com delivery, trabalham com... Que a hora que você fala, era para me ter acordado antes. Legal. Cara, muito bom tocar nesse ponto. Eu acabei de viver uma ruptura de sociedade, né? E por que eu vou citar esse exemplo, tá? Porque acho que tanto na vida, na saúde, num relacionamento, nos negócios, nunca o circo pega fogo de repente, né? Sempre vai vir uma faísca, um fio desencapado, né? Um mau presságio ali. Então, quando isso acontecer, se a gente parar, olhar e resolver cortar o mal pela raiz, né? Sei lá, trocar o fio, sabe? Trocar a tomada, pedir um perdão antes e antes de deixar uma bomba estourar, acho que as coisas podem acabar terminando mais leve, né? Não que vai ser para sempre ali, né? Enfim, mas acho que as coisas podem ser mais leves. E vários momentos na minha vida, hoje, quando a gente olha para trás, é mais fácil a gente ligar os pontos, né?
olhando para o passado. Mas, assim, tiveram vários momentos de uma conversa mal terminada, de um mal entendido e tal, de coisas que eu poderia ter evitado, sabe? Então, se eu pudesse deixar um conselho para alguém que tem vivido sinais, né, de maus presságios, seja num casamento, seja num relacionamento ali de pai e filho, seja ali numa amizade, seja nos negócios, para e resolve, né? Porque depois, infelizmente, tem coisas que não voltam, né? É verdade. E a sociedade é uma coisa muito séria, né, João? Sim. Você ter... É como se fosse um casamento mesmo, né? Exato. Você precisa ter total alinhamento de valores, total alinhamento de expectativas. Né? Exato. Ainda assim, mais quando é você sócio da pensa, esposa. É isso aí. Não, ser sócio da esposa em casa, eu só obedeço, né? Eu sou funcionário, assim, eu posso dizer que eu sou funcionário. E é isso, assim, eu acho que tem que ter alinhamento, né? E esse alinhamento ele tem que ser contínuo, né? A gente não pode postergar. Então, tipo assim, a gente tem uma situação, não vou falar, não vou conversar agora sobre isso, porque, putz, estou cansado. Não. Então, vai deixando, aí chega uma hora que, infelizmente, a situação fica ali, sei lá, irrecuperável, sabe? E isso acontece, tanto nos negócios, num relacionamento e, principalmente, na saúde, né? Legal. Ô, João, conta um pouquinho pra gente sobre poxa, como que você entrou nesse mercado, né? Da onde que surgiu o João ali no seu delivery, como é que ele cresceu, assim, o que era o seu delivery, o que você fazia, né? Quais foram os perrengues que você passou no seu delivery? Conta um pouquinho mais desse seu início. E depois, como é que surgiu essa ideia, né, de você prestar essa consultoria para outras pessoas que tinham essa mesma dor que você, né? O João, para quem não sabe, já teve mais de 33 mil alunos, é isso, né, João? Sim. É muita gente, né? Como é que Bastante surgiu gente. isso? Conta um pouco dessa jornada. Vou contar desde o começo, assim, de como eu comecei. A minha história, ela começou muito por necessidade, assim. Eu falo que eu acredito que eu dei muito certo no que eu faço e em dominar a arte de vender, assim, fazer uma loja vender muito no iFood, porque quando eu comecei por necessidade, assim, diferentemente de todo mundo que entra na gastronomia, dificilmente você vai ver um chefe de cozinha que caiu de paraquedas. Não, a pessoa já amava cozinhar, a mãe, o pai, a família já amava cozinhar. Ninguém vai entrar num curso de gastronomia ou vai montar um restaurante por hobby, né? O ticket de um restaurante geralmente é baixo e a lucratividade também é baixa. E é um mercado muito exposto, porque aconteceu não sei o que lá na Índia, aumenta o arroz. Aconteceu não sei o que, aumenta o óleo. Aconteceu alguma coisa, aumentou a carne. Qualquer coisa que acontece, sobra sempre na comida, né? Se você for olhar para 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você pagava R$2 um refrigerante 2 litros, um refrigerante de primeira linha. Hoje você paga 9, 10, né? 1 quilo de carne, a mussarela. Eu lembro quando eu tinha o meu negócio, há 9 anos atrás, a gente estava falando de um queijo, a mussarela, que era R$14 o quilo. Hoje, é R$50 o quilo. Uma bisnaga de catupiry pagava, tipo, R$20. Hoje é R$60. E você não consegue aumentar o preço de um lanche, de uma pizza, assim, na medida e na velocidade que a inflação faz com que aumente os produtos. Então, João, deixa eu só falar uma coisa aqui. E não é só ao longo do tempo, assim, a inflação era 20, hoje é 60. Na verdade, tem muita coisa que é sazonal e aí você não tem como isso. Você comentou da mussarela, por exemplo. Tem momentos que é 17, daqui a pouco ele é 30, 40 e você não consegue passar para a pessoa. Muito rápido. Cara, quando a gente fala de fruta, verdura, legumes, né? Cara, você pagar R$10 numa caixa de tomate e na outra semana você pagar 70, 80. Porque depende da chuva, depende do clima. E aí, poxa, você que vende salada, por exemplo. Às vezes eu já cheguei a vender salada. Já cheguei a pagar 50 centavos num maço de alface americana e já cheguei a pagar R$8. Então, assim, questão de 3 meses de diferença. Eu comecei com batata recheada. Eu já cheguei a pagar R$25 numa saca de 50 quilos e já cheguei a pagar R$250 na mesma saca. Ou seja, 10 vezes mais. Mas como que eu aumento o preço de uma batata recheada de um mês para o outro? Em 10 vezes? Sim. Não vai.
Então, você tem que aprender a trabalhar. Em vezes você vai ter um lucro acima da média, vezes vai estar estabilizado, e vezes você vai morrer o seu lucro. E você tem que segurar as pontas, né? Então, eu comecei por extrema necessidade. Então, como eu não tinha o melhor produto, eu não tinha a melhor embalagem para começar, eu não tinha a melhor estrutura, não tinha a melhor equipe, e também não tinha uma marca, eu precisei ter a melhor estratégia. Então, eu comecei fuçando muito, muito, muito mesmo. E aí, desde o primeiro dia em que o nosso delivery foi para o ar no iFood, e aí a minha história não começa eu sendo dono de delivery. Eu fui funcionário de uma empresa, de funcionário eu virei gerente do delivery, e na gerência eu comecei a aprender, a mexer, as vendas foram aumentando, o dono da empresa me mandou embora, porque, segundo ele, eu era o cara que estava sabendo demais, né? O que eu fiquei sabendo foi que ele me mandou embora por causa disso. Estava fuçando demais, estava muito espertinho. Eu saí e falei, e agora? Aí minha esposa, não, a gente tem que montar um negócio para nós. Tinha acabado de descobrir a gravidez dela, né? Meu filho fez 8 anos agora, então há 9 anos atrás foi quando eu dei start. Vamos vender batata recheada, então, que não tem nada a ver com aquilo que você vendia, trabalhava pela outra empresa. E aí começo. E aí, desde o primeiro dia, a gente colocou R$600 em produto, e a gente vendeu 600 e poucos reais no primeiro dia. E sobrou quase todos os produtos ainda. Aí eu falei, não, isso aqui dá muito dinheiro, porque eu vou conseguir fazer mais R$5.000 e eu já recuperei aquilo que eu investi, né? E aí eu começo. Então foram alguns anos trabalhando por conta, 3 meses dentro de casa. E aí em 3 meses eu já tive caixa para poder alugar um lugar, trazer entregadores, trazer uma pessoa para ajudar a mim e a minha esposa na cozinha. E meu pai ajudava, minha mãe ajudava, minha sogra ajudava, meu sogro ajudava. É a família, né? A gente tem uma família, graças a Deus, muito unida. Então, um final de semana que pegava, cada período chegava alguém, algum parente ali, bota a touquinha, vai para a cozinha. E aí foi assim que eu descobri. Porque assim, eu não tinha nenhum diferencial. Eu sou sincero em dizer que o meu produto era medíocre, era mediano. A gente não tinha um tempero diferente, a gente não tinha embalagem diferente, a gente não usava um ingrediente diferente, a gente não estudou para aquilo. Então eu entrei por necessidade. E aí, quando eu migro, né, eu vou para a internet ajudar, eu começo a ajudar por propósito. Eu sou uma pessoa que passei muita dificuldade, já fui despejado, já passei fome depois de casado, né, com os meus pais. Graças a Deus, nunca fomos ricos, nem classe média alta, né, enquanto morei com os meus pais, mas eles sempre proveram tudo. Com a minha esposa, a gente passou um período muito difícil, né? A gente passou um período de desemprego, período de dificuldade, com criança pequena. E a gente chegou a ter que dormir mais cedo porque não tinha o que jantar, entende? Então, por esse motivo, chegou um dia que eu estou bem, estou estruturado, não estou rico, né? Não estou nada disso, mas eu estava bem, eu olho para um lado e falo, cara, estou pagando meu aluguel tudo em dia, meus filhos estudando bem, estou pagando a perua em dia, tenho funcionários. Cara, tudo começou numa cozinha de 3 metros quadrados. Cara, eu preciso ensinar isso para alguém. E aí foi num tempo em que se falava muito de 12 milhões de desempregados, 20 milhões de desempregados. Eu falava, meu Deus, se esse povo soubesse que dentro da cozinha da casa deles eles conseguem criar uma renda, cara, a história muda. Vou para a internet e vou ensinar isso. Aí procuro alguém que tem um canal do YouTube, que morava próximo, e aí eu começo a pedir dicas, essa pessoa me ajuda, eu começo a criar conteúdo para a internet ensinando. E aí eu lembro que os primeiros vídeos meus eu gravei e apaguei. A família zoa, brinca, tira um barato. Agora virou blogueiro. Estudou até a 8ª série agora, quer dar aula. Uhum. E aí eu falei, poxa, excluí. Depois que eu excluí, a zoeira piorou. Aumentou. Aí eu falei assim, e aí, já desisti, eu sabia, rapaz. Esse negócio não é pra você não e tal. Eu falei, cara, se eu fizer, vão me zoar. Se eu não fizer, vão me zoar também. Cara, então que me zoe fazendo. Que não me zoe eu sendo um covarde. Sim. Entende? Eu sendo um cara que desistiu. Agora que vão me zoa logo. Aí voltei, postei os vídeos de volta e foi indo. E aí as pessoas começaram a me pedir curso. Foi numa época ali em 2019 que a Hotmart, não sei o quê, bababá, começou a popularizar.
depois até virou meme, né? O arrasta para cima. Eu não sabia que eu podia ter um curso. E aí esse menino que me ajudou a ir para o YouTube, me ajudou a gravar um curso. A gente começou, foi indo, o curso foi vendendo aos pouquinho, mas eu fui plantando. E em 2020 vem a pandemia e meu curso começa a vender de maneira avassaladora. E assim eu fui inserido no mercado digital. A minha pretensão não era ganhar dinheiro com a internet, eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com a internet. Né? Aquilo foi algo que eu fui motivado por um propósito, de ajudar pais de família que estão desempregados, ferrados, sem pagar aluguel, a criar uma renda de pelo menos R$1.000 de lucro por mês. Só que isso começou a virar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 80 mil. E disso nasceram redes de franquia e foi acontecendo coisas que nasceram de dentro de casa através do nosso conteúdo. Então, assim que eu fui inserido nesse mercado. Bacana. E aí, com toda essa velocidade, assim, né, que foi um crescimento muito rápido, né, João? Só que quem olha de fora parece que é rápido, não vê esses trancos que a gente tem, assim. Várias pessoas têm momentos ali que você poderia ter parado, né? Você poderia ter parado em vários momentos ali. Quando a pessoa, por exemplo, a família tirou sarro de você ali, né? Quando você teve a sua primeira dificuldade ali, que eu tenho certeza que no seu primeiro delivery você teve as suas dificuldades ali, falou, poxa vida, como é que eu vou atender hoje? Então, cada momento é um momento que você poderia parar, mas você continuou. E aí, quando você continua, você começa a prestar serviço ali para grandes redes, né? Sim. Aí eu queria que você desse assim, uma proporção, né? Tanto da quantidade de pessoas que você ajuda, né? E do tamanho que você ficou ali pensando assim no impacto em grandes redes que você tem hoje, né? Legal. Cara, assim, um tempo depois, eu falo, isso é muito doido, porque eu lembro de um período difícil, a gente enfrentou várias dificuldades, você vai aprendendo no meio do caminho, né? Por exemplo, eu vendia muito, e eu comecei pagando barato. Daqui a pouco eu vivo essa transformação de custo. E eu não sabia gerir CMV, eu não sabia o que era a precificação. Era tipo assim, custou 5, vou vender por 20. Porque o preço de um lanche na média é 20, uma batata recheada dá para vender a 20. E foi vendendo a 20. Só que daqui a pouco o que custava 5 começou a custar 10. Daqui a pouco vem listas promocionais no iFood que tinha que ter frete grátis. E antes eu cobrava entrega e tal. Então, meu lucro foi diminuindo. Então, aí eu passei muita dificuldade em ver o lucro, depois de um certo tempo, que começa a oscilar a mercadoria. E aí eu fui aprendendo apanhando mesmo, sabe? De tipo assim, trabalhar o mês inteiro, vender muito, pagar todo mundo e não sobrar nada. Às vezes até atrasar uma conta. E aí eu fui aprendendo. Pô, por que eu tô vendendo muito? Cara, porque tá me custando mais. Então eu preciso comprar melhor. Eu preciso, né? Porque nem sempre você ganha na venda, às vezes você ganha na compra, você ganha, né, no volume e tal. Eu fui aprendendo. E aí comecei a mudar, o meu conteúdo começou a mudar. Porque eu não falei mais só de vender. Aí eu comecei a falar de vender com consciência, os desafios e tal. E aí, quando no auge assim, dos meus cursos online vendendo, chegou a vender 1.000 cursos, eu não lembro se foi em um dia ou em uma semana. Mas é muito, né? Na verdade, sim, foi um lançamento de um dia que não foi eu que fiz. Na época da pandemia, tudo fechou. E aí, alguns grandes players do mercado digital que já existiam, meu curso ficou entre os mais vendidos. E aí veio um cara que era muito grande do mercado, me chamou e falou assim, ó, meu curso é assim, 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 não dá para eu vender ele porque ele era curso de milhas. Uhum. Era muito grande ele. Tinha milhares de alunos, assim, era uma referência. Ele falou, mas eu não posso vender porque ninguém vai viajar agora. O que você acha da gente fazer uma collab e eu lançar o seu curso para minha audiência fazer uma renda extra? Uhum. Porque o curso dele era de renda extra e de viajante. Né? Quem queria fazer renda extra com milha ou quem queria viajar com milha. E aí ele me lança dentro da audiência dele. E aí, no lançamento ali, vendeu, tipo assim, 150 cursos meus, ele como afiliado, em horas, assim. Foi um negócio de louco. E aí depois, eu lembro que foi na semana mesmo. Naquela semana vendeu mais de 1.000 cursos. Muito por conta desse rapaz e outro por conta do boom da pandemia também. Todo mundo indo para o YouTube aprender como que eu vendo iFood, e aí meus vídeos estavam lá. E aí eu fiquei em top 1 da Hotmart. Teve tipo nessa semana eu fiquei alguns dias
como top 1 curso mais vendido na Hotmart. Cara, e aí o iFood pegou e me mandou uma notificação. E aí, de um processo e tal, o advogado deles entrou em contato. Eu só vi depois de uns dias, porque eu não era digitalizado ainda. Eu trabalhava já na internet, mas eu não ficava olhando e-mail. Meu negócio era cozinha, entendeu? Era fazer vender. Eu só olhava o portal do iFood e tal, e só. Comprava e revendia e cuidava de gente, contratava um entregador todo dia. Cara, aí me manda um e-mail e tal, e tipo, já tava pro fim do prazo. Então eu tinha que tirar o curso do ar, tinha que tirar vários vídeos do ar, e tinha que mudar o nome do meu canal, tinha que mudar o nome do meu Instagram. Aí eu falei, cara, e agora? Aí tive que mudar tudo e parei de vender. Então a torneira fechou, e o meu delivery ainda bem que vendia bem, eu ia me mantendo, mas, pô, você ganha 10, seu padrão é de 12, geralmente. Geralmente é assim, você vende baixo, seu padrão não é de 5 ganhando 10, Sim. né? Hoje a gente escuta, hoje a gente sabe que esse é o ideal, né? Você viver sempre Principalmente abaixo. quando você cresce, isso é difícil, né? Quando você cresce do Quando dia você para cresce, noite. você quer tudo, né? Quando você vem morando na ponta da Recuperar o tempo favela. perdido, né? Quando você já morou na boca da favela, a pé, desempregado, desesperado, não. Aí é todo dia restaurante, todo dia é shopping, todo dia não sei o quê. E é carro novo, e é roupa nova, e é não sei o quê. E imobilia a casa do jeito que sonhou. E o custo aumenta. Só que aí nisso eu descobri que tipo, eu não posso vender curso, mas eu posso vender consultoria. Eu nem sabia como fazer consultoria. Um amigo me ajudou. E aí eu começo a fazer. E isso começou a atrair grandes players do mercado. Então, de lá para cá, cara, prestei serviço para o Grupo Habib's. São mais de 600 lojas. Prestei serviço para a Ambev. A Ambev me contratou para eu dar mentoria para as 10 maiores contas deles. Né? E aí veio também Habib's. Veio o Pobre Juan, veio o Outback, veio o Burger King, Popeyes, veio... eu não lembro as outras redes agora de bate-pronto, mas, tipo assim, uma galera que quando eu passava dificuldade, eu falava, nossa, como eu queria ter um dinheirinho para ir no Outback. E, assim, depois você vê que puxa, você tá ali ensinando o cara a melhorar as vendas dele. Né? E um fato engraçado, que quando eu passei muita dificuldade, eu lembro que às vezes a gente com R$5 ia no mercado e a gente gosta muito de linguiça, eu, minha esposa e meus filhos. Muito. E é engraçado que a gente não enjoou, porque a gente comia todo dia. Que era barato, a gente comprava assim, 4 gomos de linguiça. Ah, deu 5 e pouco. Era o dinheiro que tinha. A gente comprava e vinha e comia arroz e linguiça. Todo dia arroz e linguiça. E quando eu começo a dar consultoria e tal, e meu canal começa a crescer e tal, aquela marca de linguiça entra em contato com a gente e começa a mandar de graça pra gente, caixa, e convida para festa de lançamento, não sei o quê. E aí é marca de manteiga, e é marca até de produto de limpeza, e a gente começa a viver assim uma parada que a gente nunca imaginou. Que hoje a galera que a gente penava para poder comprar deles, eles pagam pra gente receber o produto deles. Então foi quando eu falei assim, cara, mudou, assim. Mudou. E aí começa a prestar serviço para várias outras redes muito grandes. Tem rede que a gente não pode nem falar, né? Porque assina um contrato ali de um NDA, né? Porque, assim, são redes muito grandes, são redes globais até, que às vezes a parte de fora do Brasil não pode saber que eles estão contratando dentro. Então, mas assim, Subway, hoje em dia nas principais convenções de todas essas grandes redes, a minha palestra sempre é solicitada. Eu só não vou se eu não tenho agenda, mas Subway, Domino's, o próprio Habib's, enfim, vários outros grupos que surgiram no Brasil, nacionais, né? E outros grupos de fora também. A gente sempre está prestando serviço para essa galera e direcionando mesmo. É legal que tudo isso começou na necessidade, lá na cozinha de casa, né? Então, assim, essa conversa com o João é super interessante, desde a pessoa que está ali tendo a dificuldade, né, de momento, né, até um grande empresário, porque assim, não adianta só nessa jornada o que o João teve, né? Ele teve toda uma dificuldade de fazer gestão no mercado que é complicado, que essa questão da volatilidade do custo da mão de obra, né? Da mão de obra, não, desculpa, do matéria-prima. E
a questão de como, né, você já tem um grande negócio e como você consegue fazer esse grande negócio assim, com uma simples sacada da resultado. O João contou aqui uma questão de uma esfirra aí, eu que pra gente ali nos bastidores um tempo atrás, né, que ela vendia, mas não vendia esfirra, ela vendia a marca dela lá, então não tinha, né? Conta um pouquinho aí pra gente um exemplo como esse ou similar a esse, que é uma grande empresa e que às vezes comete erros básicos. Não pode falar, né? Não, acredito que posso, não tem problema não. Quando eu fui prestar serviço no Habib's, e aí a gente numa reunião, aqui em Alphaville até no escritório, e aí eu falei, hoje o Rafa, um amigo, eu falei assim, cara, vocês não vendem esfirra. Como assim? Eu falei, cara, procura esfirra aí, né? Resumidamente falando. Procura esfirra no iFood. Aí procurou e, pô, por que o Habib's não aparece? Aparece todo mundo, mas não apareceu o Habib's. E aí eu falei, cara, é porque vocês não vendem esfirra, vocês vendem bibisfirra, né? E aí, puta, como assim, velho? Falei, pois é. Então, no mecanismo de busca, vocês acabam perdendo uma venda gigante aqui. Entre outros detalhezinhos, né, de palavra-chave, e aí mudou. Cara, a gente teve, assim, um resultado milionário mesmo, assim, em aumento de venda, onde um dos detalhes, né, óbvio, foi feito um trabalho além disso, mas um dos detalhes foi botar a nomenclatura certa no produto. E é bem simples, né? Uma coisa que está por trás do portal, não é nem questão de mexer no marketing. Continua chamando de Bibisfirras, né? Não tem problema nenhum. Na verdade, é uma coisa muito importante, interessante, né? No canal iFood é importante a palavra dita como ela é. Por exemplo, quando eu fui prestar um serviço também, e aí encontrei o pessoal do Outback, né? Estava ali também, na mentoria. E eu falei, cara, se você procurar costelinha, costela barbecue e tal, cara, o Outback não vai aparecer. Por quê? Porque o nome do produto é Junior Ribs. O brasileiro não vai nunca. A pessoa tem que entrar no iFood na mente de ir no Outback já certinho. Senão ele não pede. Né? Se ele for aí ele perde. Exato. Todo mundo que vai querer procurar costela, ele não vai achar ele. Porque ele busca costelinha barbecue. Não vê o Outback, vai falar, pô, tá ou não entrega na região ou tá fechado. Sim. Entende? Então, e cara, assim, muita gente erra nisso. A gente chegou aqui para gravar e o nome tem um restaurante aqui embaixo chamado Zucchini. Zucchini, né? Zucchini é abobrinha, né, em inglês. E aí, quantas pizzarias que vendem pizza zucchini, mas não vendem pizza de abobrinha? Você acha qual que é a probabilidade de um brasileiro que está com desejo de comer uma pizza de abobrinha procurar e escrever certa a palavra zucchini? Então, gourmetizar, dependendo do canal de venda, não funciona. Porque você ter uma pizza zucchini a 4 formaggio na sua pizzaria ali, pô, você tem um garçom, o cara vai perguntar assim, tem de abobrinha? Tem, ó, essa daqui, ó. Não é assim? Mas quando você está no online, você não tem tempo, você não tem para quem perguntar. Sim. Então, se você não tiver simplicidade, mas eu sou nível A. Ok, então você vai vender para uma minoria. Porque a classe B, C, D e E também come produto nível A. Mas precisa ser de fácil entendimento. Principalmente a gente estava falando aqui dos emergentes, né? Os emergentes, assim, quem cresce na vida, assim, ele consome muito, né? E aí, se você não conversa com todos os públicos, ele não teve essa educação, assim, desde o berço. Ele é no nível A hoje, mas ele não teve uma educação no nível A. Ele teve uma ascensão ali, né? Ele não nasceu daquele jeito, ele não aprendeu. Aí você perde esse público. 5% da população fala inglês. E aí a galera cisma com o inglês no nome do prato, pô. Você tem que entender, dentro do iFood, cara, 95% das pessoas não vão entender o que você está vendendo. Sim. A mesma coisa para negócios temáticos. Por exemplo, eu tenho uma hamburgueria temática dos super-heróis. Aí eu boto lá, Wolverine, Homem-Aranha, Mulher Pantera. Tá, o nome do produto é esse, tá. Mas o que vai nesse lanche? Pô, qual que é o conselho que eu dou pra galera? Pô, o nome X-Bacon. Sei lá, Wolverine Burger. Cara, você já tem a palavra burger. Aí você abre uma aspas, cara, bacon com
é gorgonzola, fecha aspas. Porque a pessoa bater o olho, ela vai ver o que é o Wolverine. Pô, ninguém vai comprar só por conta do personagem, né? A pessoa quer saber. Então, tem muita gente que acaba perdendo venda hoje no online devido à gourmetização e à falta de simplicidade. Eu falo, são duas coisas que você precisa para vender no iFood muito. Você tem que ter visibilidade e simplicidade. Visibilidade para você aparecer, simplicidade para você converter. Entende? Tem gente que tem melhor produto, tem um potencial enorme, tem preço bom, mas a pessoa olha o produto e não entende o que é isso. João, legal. Pensando aqui na questão dessas plataformas de venda, né? Hoje em dia o iFood é, cara, líder disparado, assim. E, na verdade, a gente é dependente, é como se fosse um Uber no Brasil, assim, também um líder disparado, né? Para quem está nesse mercado, que está escutando a gente, né? Assim, quais são as novas plataformas que estão surgindo? Quais são as vantagens? Porque você hoje nasceu com a questão do iFood, porque você está no iFood, mas tem novas plataformas surgindo. Como é que está isso? Cara, assim, acho que o marketplace ele tem dominado o varejo, assim, de ponta a ponta. Você não vê mais, óbvio que você ainda vê alguns, mas o restaurante, como antigamente, que era lotado, era fila de espera e tal, são poucos hoje. Porque a galera hoje em dia prefere muito mais a comodidade, né, do que ir ali presencialmente e ficar esperando e tal. Então o delivery teve uma crescente muito grande e principalmente o canal de marketplace. Se você pegar aí nos últimos 5 anos as marcas mais amadas do país, você tem ali 2, 3 marketplaces dentro do top 5. Você tem iFood, você tem Mercado Livre, agora você tem Shopee, agora você tem Shein, aí daqui a pouco você tem aquela Temu e vai vindo. Tem a Amazon, entende? Por quê? Porque a galera já não tem mais paciência para ir no shopping. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que um dos fatores de fazer com que a pessoa não goste mais de ir comprar presencialmente, na maioria das vezes, o atendimento no Brasil está ficando cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Ela já chega com vontade de ir embora. Então a pessoa vem trabalhar já com cara de brava. Ela já chega, parece que ela tem um inimigo na frente, não é um cliente. Então, cara, cada vez mais carro na rua, então é o trânsito. Aí você chega, às vezes, poxa, você chega é meia hora para arrumar uma vaga para estacionar. Aí você, putz, num esforço, você chega na loja, é uma cara feia. A pessoa não quer. E às vezes ainda não acha, né, o que está procurando. Na internet tem tudo, né? Exatamente. Então, a facilidade criou, né, e abriu portas para essa galera. E na pandemia, que a pessoa foi obrigada a aprender a comprar online, cara, é tipo assim, aquilo que você vê, você não consegue desver. Então, uma vez a facilidade bateu na sua porta, você não vai voltar a fazer as coisas que é difícil só porque... Então, o iFood hoje, assim, disparado, o mercado de delivery. Tem a galera que fala assim, é monopólio. Não, o cliente escolhe. Alguma vez você foi obrigado a pedir um iFood? Ninguém é obrigado. Então, se você tem 4 plataformas, tem um suporte melhor, tem uma facilidade melhor, tem um acesso mais fácil, tem mais divulgação, mais propaganda. Pô, se ela se destacar, é sacanagem? Entende? Então, não é. Então, você tem o iFood hoje como referência. O iFood desde 2022, 22, 23, 24, a marca mais amada do Brasil. De todas. A gente está falando competindo com Havaianas, Sim. competindo com Nubank, Caramba. competindo com WhatsApp, competindo com grandes marcas. Impressionante, Há né? 3 anos consecutivos, o iFood é a marca mais amada pelo brasileiro. E no 4º ano anterior, que foi 2021, ficou em 2º lugar. Antigamente as mulheres conquistavam os homens pelo estômago, né? E agora é o iFood. Exatamente. Exatamente. Comodidade, cara. E, cara, cada vez mais vai surgir. Tem outras plataformas de delivery vindo de fora para o Brasil. Agora, 2025, vem mais uma. 2026, uma já anunciou aí que chega em 2026, plataforma chinesa. E é isso. Acho que a concorrência, ela ajuda o mercado, né? Ela te tira da zona de conforto. Então, para o iFood vai ser legal também, né? Já aconteceu outras vezes,
Já entraram outras plataformas no Brasil, não permaneceram. E isso é sinal de que o iFood tem feito um bom trabalho e, acima de tudo, eu acho que é a simplicidade. A simplicidade do iFood é o que conquistou o coração brasileiro. Né? Legal. Ô, João, falando em simplicidade, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado americano, que você está praticamente um americano, está bastante nos Estados Unidos. E você comentou da questão do atendimento e tudo mais, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito de perceber o mercado americano através do garçom ali. O garçom atende você bem, porque ele atende você bem, atende 6, 8 mesas ao mesmo tempo, sorrindo, né? Por causa do modus operandi dele, na forma que ele depende daquilo. Um bom serviço, ele ganha mais gorjeta, né? Então, isso é muito importante, a forma do americano de pensar, né? E aí eu queria falar contigo, o que você, nessas idas aos Estados Unidos, nas feiras que você participa, nos passeios que você esteve nos Estados Unidos, o que você achou interessante no modelo americano de ser, da cultura americana? Cara, legal. Uma vez a cada 2 meses, pelo menos, eu tô lá, né? Para passar uma semana, 10 dias. Nunca fiquei mais do que 10 dias, mas eu tô sempre. 5, 6 vezes no ano, nos últimos 2 anos, eu fui para lá. Cara, eu acho que é isso. A diferença é a questão das leis também. Acho que quando o colaborador ele tem uma lei como no Brasil que prejudica o empresário, acho que ele faz mais corpo mole, ele trabalha mais de qualquer jeito, muitas vezes ele torce para ser mandado embora, então por isso ele acaba tratando mal, né? Você tem vários casos, poxa, pessoas próximas, familiares, que você vê que fala assim, eu comecei a ficar mais no banheiro, demorar mais na hora do almoço, cavando a demissão. Atestado. Exato. E lá nos Estados Unidos, não, você ganha por produtividade, né? Tem seus prós e os contras, mas acho que assim, uma parada que é legal é o ganha-ganha. O empresário ganha, o cliente ganha e o colaborador também ganha. Tem um fato interessante, eu gosto muito daquele fast food de frango, eu não sei pronunciar, é chicken filé que fala? Uhum. É filé mesmo? É isso, né? Filé? A forma que eu pronuncio, João. Sou brasileiro, tamo junto. É dessa forma que você pronuncia também? Eu não sei, eu também falo assim. Eles têm uma cultura cristã, que eles não trabalham aos domingos e tal. Vocês conhecem a história deles? E se você for lá, vai lá e vai em outro fast food, você vê a diferença do humor dos colaboradores. Eles são mais bem-humorados. Porque acho que eles descansam um pouco mais. Quando é para trabalhar, eles trabalham tudo, né? Mas quando é para descansar, eles também descansam. Então, acho que essa é a diferença. Aqui no Brasil, acho que é um pouco diferente. A galera já... E lá, eles só não trabalham no domingo. Aqui, você vê a galera que trabalha de segunda a sexta e consegue chegar a segunda com a cara amarrotada ainda. Entende? Então, eu acho que a diferença da cultura é porque lá eles têm a consciência de que, eu vou ter se eu produzir. E aqui, eles produzindo ou não, eles vão mandado embora e, cara, ele bota num processo e ele ganha. Eu tenho uma amiga, dona de padaria, que fechou a padaria porque tomou 2 processos de entregador, de papo de quase R$300 mil. E aí, como que você continua? E como que paga? E não teve aquele, tipo assim, espaçamento de prazo e tal. É uma loucura. Eu estava vendo os caras um frigorífico aí no maior do mundo, acho que é a JBS, né? São brasileiros e eles têm uma distribuição muito forte nos Estados Unidos. Você fala assim, cara, no Brasil são 200 pessoas no jurídico e nos Estados Unidos é 3. Então, aí você vê a diferença, entende? Então... No Brasil, acho que nós, os empresários, a gente está muito vulnerável, né? A gente tem, eu não posso reclamar. Todos os meus colaboradores, todos, nunca tomei um processo trabalhista, todos compram assim, vestem a camisa, compram minhas guerras, são honrados por isso também. Mas o que a gente vê de história, é triste, de sacanagem, do jeitinho brasileiro, advogados mal intencionados, também, infelizmente, no Brasil a gente tem isso. As pessoas veem o empresário como um vilão. Então eles querem...
a Cíntia e o Denis têm dinheiro, vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa deles. Então, infelizmente, a maior das diferenças é essa. E aí, fora a segurança, fora várias outras coisas, é uma coisa que me faz pensar muito lá. Sim. Também. Essa questão da cultura, né, que você falou, né? Você tem uma diferença estrutural ali na cultura, que é a valorização do empresário, né? Sim. Nos Estados Unidos, se você gera um emprego, você é visto como um herói, né? Se você investe, você também é bem valorizado, né? Então, a gente trabalha no mercado imobiliário, então a pessoa que vai lá e compra uma casa, às vezes o brasileiro fica até inseguro de comprar, mas, na verdade, ele está investindo num país que é muito mais seguro do que o próprio Brasil, porque você tem leis confiáveis, o processo, por exemplo, só para trazer um comparativo, né? Um processo de despejo nos Estados Unidos demora 15 dias, se for uma casa residencial. E eles ainda acham ruim, acham que demora muito, né? E se for uma casa de férias, é no mesmo dia. A polícia chega lá e tira o hóspede, se ele ficou mais do que a reserva. Então, você tem uma legislação que ela não é tão extensa como a nossa brasileira, mas ela é eficaz. E ela tem princípios muito bem definidos, né, João? Sim. E aí isso reflete na sociedade, como você falou. A pessoa tem consciência de que ela tem que produzir. E aí tem a questão do ganha-ganha. Todos ganham. O cliente ganha, o colaborador ganha, a empresa ganha, né? Então, olha, é uma cultura que a gente devia trazer para o Brasil, né? Eu invisto aqui em imóvel também. Acho que eu tive, talvez até por um pouquinho de trauma, né? E por não saber também, por falta de informação. Hoje, cara, eu tenho acho que 8 ou 9 imóveis. Acho que tem 8 e mais do que eu moro, né? Que é próprio também. Há um tempo atrás eu tinha um outro, fui vender para comprar o que eu moro hoje. E eu precisava de mais um capital. Eu falei, vou vender um deles e tal. Arrumei o comprador, tinha uma pessoa inquilina no contrato, acabando e tal. Entrei em contato, olha, sim, eu tenho intenção de vender, você tem o desejo... Ah, não tenho. Tá, então, quanto tempo você precisa? Tanto tempo para sair, beleza. E chegou o tempo, não vou sair. Não vou sair. E, tipo assim, você fica na mão. Você não tem um respaldo ali. E aí vai, e vem, ainda fica e não sai. Aí, depois de muito tempo e muito custo, saiu, ainda deixando um monte de rastro para trás e a gente não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Qualquer coisa, ainda você... Poxa, às vezes você paga um advogado para ir para fazer e não sei o quê, e ainda você se lasca no final. Igual quando você é processado por um colaborador, né? Como eu presto serviço, são milhares de alunos, milhares de mentorados. Hoje são centenas de lojas que a gente cuida mensalmente. Todos os dias chega um caso. Aí você imagina, vamos supor, um colaborador me processa. Aí eu tenho que pagar meu advogado para entrar. No final, eu ganho, mas eu perdi. Sim. Entende? Porque dependendo do caso, o juiz tem caso que antigamente tinha uma lei que quem perdeu tem que pagar as custas. Hoje em dia não é obrigatório. Se o juiz falar que não, cada um se vira, cada um cuida do seu. Poxa, você teve um gasto para se defender. E se esse cara quiser reabrir outro processo, ele te faz gastar de novo. E ele não tem gasto, porque ele tem um advogado do governo. Então a gente fica muito, muito exposto, né? E aí depois a gente conversando nesses últimos dias, falei com o Fábio também, que investiu em um imóvel lá, falei com vocês. Cara, eu penso seriamente em, tipo assim, vender aqui, um pouco aqui e botar lá. Entende? Uma coisa super importante que a gente fala, né? A questão de você diversificar o patrimônio, sabe? Porque o que acontece? E quando você vai diversificar, é interessante se diversificar buscando a maior economia do mundo, né? Você vai diversificar, vai comprar alguma coisa na China, né? Você vai comprar alguma coisa numa economia... na Venezuela. Na Venezuela, né? Ou mesmo num país similar ao nosso, né? Poxa, você pode investir numa economia que tem forte crescimento como a americana, que tem uma questão de leis que protegem a propriedade, o empresário, né? Então, sim, tem tudo para dar certo. Então, a gente sempre estimula o brasileiro a fazer uma diversificação do patrimônio, uma dolarização, né? Onde você traz ali uma questão de vou investir em imóveis, né? Porque é uma coisa, um bem sim, que você é real, né? Sim. E você está fazendo isso numa economia que valoriza demais,
quem investe. E não assim, então você tem grandes retornos. Tudo aquela cultura, aquela questão que a gente falou de cultura americana faz com que o retorno do investimento seja muito maior, porque você não tem todo esse custo que você comentou. Então, o retorno do investimento nos Estados Unidos é um retorno extremamente significativo, ainda mais quando você pensa em imóveis, região de Orlando e Miami, que a gente trabalha muito forte ali, tem potencial de valorizar o seu patrimônio de uma forma diferenciada. E o João vai investir com a gente lá em breve. Eu estou sentindo que está tocando o coração dele aqui. Logo, logo. João, você gosta muito de Orlando, né, João? Você acabou muito. de falar da Disney, né? Você Sim. vai bastante... acabou de ter o aniversário da sua filha lá, né? Foi. A gente vai bastante para lá. É o que eu falo, pô, deu 3 meses, é o prazo máximo pra gente bater lá. Se não tiver o que fazer, a gente arruma. E você vai nos parques, tudo? Vou bastante. A gente vai, fica nos parques, vai nas outlets. Mas eu confesso que o que a minha esposa mais gosta é do Walmart. É. Se deixar, ela faz a compra do Brasil, ela compra lá, compra do mercado e traz na mala, rapaz. A última vez que a gente foram meus pais também, e ele trouxe uma televisão do Walmart. Caramba! Nossa, malucão. Meu pai é doido. O irmão da Cíntia também é apaixonado por supermercado. Ele vai no lugar, todo lugar que ele visita, ele vai no supermercado. Ele gosta do... O que ele gosta? Ele loja de conveniência, ele gosta do né? Walmart, ele gosta do 7-Eleven. 7-Eleven. Então, assim, ele... Ó, farmácia e mercado, pra minha esposa, é melhor que shopping. É. E ela ama. Acho que por a gente ter passado muita limitação em um período da nossa vida, hoje em dia ela... Putz, tudo que eu não podia fazer no mercado, agora eu vou. Ela vai caçando. Ela traz amaciante, ela traz shampoo de cabelo, é vitamina. Eu tenho vitamina em casa, dá pra eu montar uma farmácia já, rapaz. Tudo. É incrível, porque os produtos são mais tecnológicos, né João? Sim. Talvez seja ali pela questão tributária no Brasil, que é muito, muito alta, né? A carga tributária é muito alta, mas nos Estados Unidos você tem produtos ali super tecnológicos, às vezes desde um amaciante, que é uma coisa simples, né? Ela até traz umas carros, bolinhas, enfim. assim, umas bolinhas, eu não sei qual que é, acho que é o Downy, se eu não me engano, que é umas bolinhas que você chaca. E aí ela traz, ela não pode ver aquilo, eu falo, meu Deus, a gente vai pagar uma mala, vai comprar uma mala, pagar uma bagagem extra só para trazer produto de limpeza. É que tem umas coisas que não tem no Brasil mesmo e Tem. algumas mulheres ficam doidas. É loucura, mas as crianças também amam e, putz, é maravilhoso, eu amo lá. Um dia, eu acredito que eu more lá, pelo menos uma temporadinha eu vou morar. Legal. Tenho esse desejo. Bacana. Uma coisa que eu achei muito legal na sua história, João, que eu estava aqui refletindo, né, quando você estava falando, é como você reconhece o impacto que as outras pessoas têm na sua jornada, sabe? Sim. Isso eu acho que é o sinal de uma pessoa que é generosa, de uma pessoa que tem um bom coração, de uma pessoa que tem gratidão, porque você conta a sua história, você fala, ó, naquele momento tinha uma pessoa que me ajudou a fazer um canal no YouTube, Sim. aí daqui a pouco teve um momento que teve uma outra pessoa que me ajudou a lançar o curso, nem sabia que podia gravar curso, né? Depois você fala... Agora mesmo, dos Estados Unidos, você leva seus pais, sabe? Sim. Alcançando, inclusive, né, porque você chegou num patamar acima das suas condições anteriores, né? Enfim. Então, isso mostra aí uma gratidão que você tem aí na sua vida, né? Isso é muito bacana, porque, às vezes, as pessoas... elas não têm consciência de que elas precisam de ajuda. Mesmo que você queira ajudar, às vezes a pessoa ela não recebe ajuda por uma questão de ego, de orgulho, enfim, né? de orgulho, né? E orgulho não leva a gente a lugar nenhum, né? E quando a gente vê pessoas que chegaram onde você chegou, a gente vê muito a humildade presente no caminho. Porque a pessoa conseguiu escutar o que o outro falava, né? E não escutou e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ou aquele famoso já sei, ou já faço isso, né? Infelizmente, a gente às vezes quer ajudar algumas pessoas e as pessoas sempre têm esse tipo de postura. Quando, na verdade, quanto mais humilde você for, mais longe você chega, né? É verdade. Cara, eu sempre fui muito doador, assim, mesmo quando não tinha. Eu aprendi isso, minha mãe é muito assim, né? Sempre se doou muito, sempre foi da igreja. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela tinha uma loja de roupa, meus pais tinham uma loja de roupa. Eu já estava um pouco maior, 12 para 13 anos. Ela estava numa situação um pouquinho melhorzinha e tal, e começou a vender roupa, porta a porta, né? Sacola, mochila e tal, mala.
Aí pegou um ponto e montou uma loja linda. Aí foi indo. Aí começou a ter uns probleminha e tal. E foi assaltada e desanimou. Ficou com medo. E aí ela pegou, ia ter um bazar na igreja. Ela pegou a loja inteira, montou a loja dentro da igreja. E aí fez um final de semana de bazar e vendeu tudo, tipo assim, 20% do custo. Preço de brechó mesmo, assim, para ajudar numa reforma da igreja. E foi uma parada que me marcou muito. E de lá para cá eu vejo minha mãe ganhar muita coisa. E eu entendi que, putz, é dano que se recebe mesmo. Às vezes a gente não... A gente deixa passar algumas coisas que a gente fala, isso aí é só um ditado popular. Mas não, é verdade. A lei da semeadura é a lei que rege a terra. Plantou, vai colher. Plantou bem, colhe bem. Plantou carro, colhe carro. Plantou casa, colhe casa. E eu vivo essa experiência assim na minha vida. Quando eu fui me casar, eu fui muito ajudado. Me casei, eu tinha um outro negócio. Tive problema com a sociedade também. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu tinha uma retirada grande. Vivi um momento assim maravilhoso. Eu falo que eu fui do céu ao inferno em um mês. E aí com uma promessa de que me pagariam minha parte e não recebi até hoje. E passei muita dificuldade. Então fui muito ajudado. Meus cunhados, né? Minha irmã, meus pais, minha sogra, meu sogro. E aí o grande sonho da minha vida, Cíntia e Denis, era, putz, um dia vencer a vida e poder retribuir toda essa galera. Era esse o meu sonho, meu objetivo de vida, sabe? E aí, quando eu comecei a dar certo, eu lembro que, putz, eu quebrei carro do meu pai, pegava emprestado, fundi o motor na minha mão, ele teve que pagar. E aí, acho que uma coisa é você ter uma dívida de gratidão, que é aquela parada que te acusa, que não sei o quê. Mas eu tinha o desejo de retribuir. Acho que é um pouco diferente. E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro e minha casa estava organizada e tal, eu comprei o carro que meu pai tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ter uma Tucson. Ele tinha um sonho de ir para Natal primeiro. Aí comprei uma viagem para ele. E, putz, aquilo foi como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Eu falei, putz, essa parada é legal. Aí depois a gente fez isso pelos meus sogros. Aí depois eu consegui dar um carro pro meu pai. A gente passou uma dificuldade, foi despejado, como eu falei e tal. A minha irmã ia casar. E aí, quando ela ia casar, 5 meses antes de casar, ela alugou uma casa e eu estava morando de favor. Ela falou assim, olha, mora na minha casa até você conseguir uns 3, 4 meses, alugar uma para você. Eu não vou morar mesmo. Ela me emprestou a casa dela para morar. Quando as coisas deu certo para mim, eu comprei um apartamento para ela, dei a entrada, paguei ali o grosso e falei, ó, paga a prestação, o valor que você paga de aluguel, agora você toca aqui e paga a prestação. Consegui dar casa para minha mãe, estamos trocando agora a casa da minha sogra também, consegui dar um carro para o meu cunhado trabalhar, comprei uma outra casa, meu cunhado ia casar e vendi a casa para ele, né, pagar como pudesse. Então, porque foram pessoas que, se elas não tivessem acreditado em mim no meio do meu caminho junto com a minha esposa, eu não estaria aqui hoje. Então, acho que o sucesso verdadeiro é quando ele não para em você. Sim. Se ele chega em você e hoje toda a minha família trabalha com aquilo que eu trabalho, né? A gente come da mesma mesa. A mesma mesa que me serve, serve os meus irmãos, serve os meus cunhados, serve os meus pais, né? Meus cunhados, eles têm um trabalho deles mesmo, que fazem gestão de lojas, que, graças a Deus, consegui ensiná-los, direcioná-los, indicar alguns clientes, e hoje eles seguem, vivem muito bem também, né? Eu falo que, graças a Deus, hoje, a minha família, tanto para a minha parte, a parte da minha esposa, assim, a gente vive uma vida que eu pedi a Deus. Muito bacana. Que legal. E agora vai ter um reconhecimento em Dubai, né, João? Vamos. Olha que loucura. E eu que, puxa, comecei numa cozinha de 3 metros quadrados, até hoje não sei fazer arroz e feijão, mas vamos estar lá recebendo como destaque internacional no ramo de alimentação. E, cara, só agradecer a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram nessa jornada.
Uma coisa super legal de pensar, e uma coisa que eu estava pensando aqui, sabe? O João, enquanto ele estava falando, eu já estava pensando aqui antes, assim, a questão da corrente do bem, né? Assim, quando você... A corrente do bem, primeiro, assim, primeira coisa é ser grato pela ajuda que você teve. E aí você Sim. querer retribuir, e aí aquilo é tão importante para você naquele momento que você quer retribuir múltiplas vezes, porque não é uma questão matemática, é aquilo que você falou, não é uma questão só de uma dívida que você tem, é uma questão, uma dívida muito maior, que é uma dívida no coração, né? E aí você recebe uma graça, e para você receber uma graça, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar aberto para o mundo, aberto para Deus, porque senão você nem percebe que você está recebendo uma graça. E aí você é grato por aquilo, porque você recebeu uma graça. Então, assim, é Deus em cada momento ali semeando essas graças para você. E aí, quando você retribui essas graças, você também está sendo canal de graça. Então, a corrente do bem, o bem chega, passa em você e você multiplica essa graça para frente. Né? Então, isso é super bacana de ver assim na história do João, no comentário do João. E mais legal ainda, porque uma coisa que a gente faz é o seguinte, às vezes, quando você pega, você constrói uma coisa e você dá alguma coisa para a pessoa, simplesmente, quando você dá o peixe, a pessoa não consegue perceber essa graça. E quando você comentando também disso, né? Meus cunhados trabalham com isso, então você não deu o peixe, você deu a varinha e ensinou ele a pescar. E são ótimos profissionais. Então isso é, poxa, fantástico ver assim um canal de graça, né? Quando a gente está aberto para Deus, está aberto aos conselhos, está aberto a identificar, a gente é grato. E a gente passa a ser um canal de multiplicação de graça. Então, isso é bacana de ver isso, tá, João? Cara, eu hoje eu falo assim, cara, eu zerei minha vida, sabe? Assim, óbvio, a gente tem sonho, meu sonho hoje são outros. Pô, eu quero ver minha filha se casando, meu filho, quero ver meus netos, quero, viajar ainda o mundo inteiro com a minha esposa, né? Mas o medo que eu tinha de não poder retribuir essa galera, né? Que a gente fala muito do que dá certo. Mas antes eu tentei outras coisas, sujei o nome da minha irmã, sujei o nome da minha mãe, sujei o nome do meu pai, sujei o nome da minha esposa, sujei o meu nome, entende? E aí eu olhei e falei, caraca, eles já tendo quase nada, me ajudaram e tal. Então eu falei assim, primeiro eu vou correr por eles, né? Vou correr pela minha casa, meus filhos, deixei aqui, agora eu vou correr pelos meus irmãos, pelos meus pais, pelos meus sogros, né, meus cunhados, pelas minhas sobrinhas e toda a minha família. E tá todo mundo bem, agora vamos correr por mim de novo, né? Então, porque eu lembro de, tipo assim, eu não tenho o leite da minha filha e também a gente, casada, a gente é homem, eu não ficava pedindo as coisas, graças a Deus, eu nunca precisei pedir. Acho que Deus sempre tocava o coração. Minha irmã era manicure, ela fazia R$500 numa semana, me ligava e falava assim, João, eu quero entregar um dízimo na sua vida, mas manda sua conta. Eu falava assim, como assim? Ela mandava R$100, R$150. Meu cunhado, né, irmão da minha esposa, fazia a mesma coisa. Os meus pais chegavam em casa e deixavam, a gente estava no mercado e pegou algumas coisas aqui. Eles sabiam da situação, a gente não precisava pedir, né? E hoje eu dou graças a Deus assim, que a minha família não me pede nada. Quando a gente vive uma pequena ascensão, aparece gente de... Eu estudei com você na primeira série, você não lembra que um dia eu te dei um doce? Você consegue me emprestar 30 mil? Assim, a gente vive, não sei. Hoje em dia a gente vive muito isso. E o engraçado é que a minha família nunca me pediu nada. Que legal. Então, isso é o melhor. Porque acho que quando é aquele negócio imposto, poxa, mas eu já te ajudei, mas eu já não sei o quê. Isso não existe, assim. E esse é o meu maior prazer, é saber que, da mesma maneira que eles me ajudaram muito, hoje eu pude um pouquinho ajudar eles, retribuir. E hoje está todo mundo com a vida encaminhada. Legal. Um outro ponto muito bacana na sua história, João, é que é o inconformismo, né? Porque tem gente que vai lá, suja o nome, suja da mãe, do pai, não sei o quê, e mantém sujo e pronto, e vai buscando outras pessoas e tudo mais, né? Você não, você quis sair dessa situação, porque a gente só dá o próximo passo quando a gente tem consciência que a gente pode mais e que a gente quer ir atrás, né? Sim. Então, é muito bacana esse ponto também, né? De você pensar no delivery, depois você pensar e sempre no próximo passo, quando o iFood ali te impediu de vender os cursos, você não
agiu como frustrado e derrotado, né? Você foi lá e falou assim, não eu não posso fazer isso, mas posso fazer consultoria. Né? Exato. Né? Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque às vezes, poxa, essa rede de apoio que a gente sempre teve, eles viam em mim coisa que eu não via. Porque, por mais que, putz, eu nunca pensei em desistir, assim, de verdade. Eu olhava e falava assim, putz, mas eu preciso resolver as coisas na minha casa e eu tenho um monte de gente que investiu em mim. Eles não sabiam, mas eles estavam investindo em mim. Eu preciso dar retorno para essa galera. Era isso que tinha no meu coração. Uhum. E quando tudo aconteceu que, putz, era para derrubar, eu consegui por esse impulso, sabe? Então, às vezes, é bom quando você tem pessoas que acreditam em você, que confiam em você, porque outras pessoas poderiam falar assim, vou ajudar, o cara é um sem vergonha, é um vagabundo, é um desocupado, entende? E não, tipo assim, a gente sabe que, ninguém dá errado porque quer. Ninguém não vende porque quer, né? Putz, eu tô 1 mês sem vender um imóvel, um exemplo. É porque você quer? Claro que não. Então, tem gente que olha e fala assim, tá fracassando ali porque é vagabundo, porque tá acordando tarde, mas não. As pessoas não estavam perto para saber se eu estava ocioso ou se eu estava correndo. Uhum. E eles me ajudavam da mesma maneira. E, obviamente, eu estava correndo, eu estava tentando, né? Eu fui vender salgado na rua, no desespero, você começa a meter o pé pela mão, o que vier. Eu e minha esposa, alguns anos atrás, a gente fazia faxina, entende? Eu fiz faxina em muitas casas, muitas. Por quê? Eu, na luta, tentando, não indo, e o negócio não vai. E aí a minha esposa pegar e falar assim, eu vou falar para minha mãe, vou falar para sua mãe, vou falar para o pessoal que se tiver alguém para fazer faxina, eu vou. Né? Sei lá, cobrar R$150. Aí, chegar o dia, ela pegar uma faxina para fazer, eu falo assim, não, eu vou com você, porque como que você vai sozinho? Eu vou te ajudar, faz mais rápido, entende? Bota as crianças na creche, a gente vai. E a gente ir limpar chão mesmo, limpar parede, limpar privada. E eu não estou falando de muito tempo atrás, não. Estou falando de poucos anos atrás. Entende? E isso as pessoas não vê. Né? Mas toda obra tem uma recompensa. A obra boa tem uma boa recompensa e a obra má tem uma má recompensa. Que legal. Olha, cara, dava para ficar aqui o dia inteiro conversando com o João, né? Ele sai desde lá do 3x3 ali na cozinha, ali, fazendo o delivery dele. Fala ali da questão da faxina. E hoje ele está lá a cada 6 vezes por ano nos Estados Unidos, pensando em morar nos Estados Unidos, pensando em investir nos Estados Unidos. E olha a mudança... Recebendo o prêmio em Dubai. Recebendo o prêmio em Dubai, né, sendo extremamente reconhecido no Brasil como especialista. E hoje, né, ele está aqui assim, com todo esse sonho pela frente, né, em pouco tempo, baseado no que? Na gratidão, no esforço, na dedicação, né, das coisas para dar certo, né? E agora, assim, qual que é o recado que você deixaria aí para quem está escutando esse podcast com a gente? Um recado para quem está ouvindo, para a gente finalizar esse bate-papo nosso. Boa. Eu acho que eu carrego várias frases comigo e uma delas é, cara, a gratidão é uma chave que abre muitas portas e a ingratidão é um ferrolho que as tranca todas. Então, eu acho que a humildade, a generosidade e a hombridade ali, você ter palavra, é essencial na vida daqueles que querem viver alguma coisa grande, né? Porque eu acredito que e fazer tudo com excelência. Eu ouvi isso do Caio Carneiro. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, independente da sua atual condição, situação, faça com excelência, né? Tem um provérbio em Provérbios na Bíblia diz assim, viste o homem que faz a sua obra com excelência, esse será colocado entre os reis e não entre a plebe. Ou seja, se você faz as coisas com excelência, você não vai precisar pedir, você não vai precisar forçar uma barra, você será colocado entre os reis. E hoje eu estou aqui no meio de um rei, de uma rainha, andando com águias, né? No Clex,
na ordem, andando no meio de pessoas que eu nunca imaginei. E eu fui colocado aqui. Eu não forcei a barra, não precisei pisar em ninguém. Deus vai abrindo caminho, vai preparando, vai dando condição aqui, fazendo ali. E hoje eu entendo que o que me trouxe aqui, o que trouxe vocês aqui foi em sempre fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tinha na mão, né? Seja numa cozinha mega industrial, seja numa cozinha de 3 metros quadrados, seja vendendo uma casa em São José, seja vendendo um mega imóvel em Orlando. Acho que a nossa essência ela não pode se perder no meio do caminho. E é isso. Seja generoso, que quando a gente solta o que está na nossa mão para ir para a mão do outro, a gente abre espaço para receber aquilo que vem da mão de Deus. E é isso que eu tenho vivido nos últimos dias. Muito obrigado. Que lindo. Eu que agradeço, João. Obrigada, Obrigadão. João. Obrigado, Denis. Obrigado, Cíntia. Obrigada, João. Obrigado você que ficou até o final. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí o que vocês acharam. Não vou nem fazer a chamada então, gente. Bom demais. Segue o conselho do João. Bom demais. Até o próximo episódio, gente.